friends. Shalom, shalom, queridos amigos. We want to talk about a few things today. Eu quero falar sobre algumas coisas hoje. This will be part 48 Essa vai ser a parte 48 in the ongoing series. na série contínua. A new look at some key verses. Um renovado olhar em alguns versículos-chave. Now, you understand that once you come into a covenant eschatology, Agora, vocês vão entender que uma vez que vocês vêm para a escatologia da aliança, which is the correct approach, not just to eschatology, but que é a abordagem correta não só para a escatologia, to the entire study of Scripture. mas para todo o estudo da Escritura, You understand that. vocês entendem isso. As I mentioned to you several months ago, Como eu mencionei para vocês vários meses atrás, when we began this series, quando nós começamos essa série, it will literally have a domino effect. It'll isso literalmente tem um efeito dominó. affect your soteriology, Isso afeta a tua soteriologia, your eschatology, a tua escatologia, every ology you can possibly think of. toda logia que você possa pensar. The only thing that it may not affect is your Christology, which A única coisa que talvez não afete é a tua cristologia, you should have settled in your heart, que vocês já deveriam ter resolvido nos seus corações. that Yahusha is the Milta, Que Yahusha é a Milta, the living Torah, a Torá viva, the Logos, a Logos, the Memra, a Memra, made flesh. feita carne. So it shouldn't really affect your Christology, but Então isso não deveria afetar a tua cristologia, it'll affect every other area. mas vai afetar todas as outras áreas. And so as we walk and as we grow, we revisit some of the verses E enquanto a gente caminha e cresce, nós revisitamos alguns dos versículos that you and I have been dealing with and studying and com os quais nós temos lidado e estudado rightly dividing or attempting to rightly divide. e dividindo apropriadamente ou tentando dividir apropriadamente, Some of us for decades. alguns de nós por décadas. But the beautiful part is that Yahuwah, according to Isaiah 40, Mas a parte linda é que Yahweh, de acordo com Isaías 40, is willing to straighten out all the crooked places, está disposto a endireitar todos os lugares tortos, all the rough places, todos os locais grosseiros, all the mountains, the obstacles to a correct finished work, categorical doctrine, todas as montanhas e obstáculos para uma doutrina da obra finalizada, categorizada, correta understanding. e o entendimento dela. And so while it's challenging, E enquanto isso é desafiador, it's also very exciting, também é muito animador. because when you've been a disciple and a follower of Yahusha, rescued and redeemed, Porque quando vocês têm sido discípulos ou seguidores de Yahusha, resgatados e redimidos by his precious blood, pelo sangue precioso dele, fully embracing the finished work, completamente abraçando a obra finalizada, sometimes a verse or a concept às vezes um versículo ou um conceito or an idea can get stale. ou uma ideia podem ficar velhos, If we're being honest, se estivermos sendo honestos. just because it's the word of Yahuwah doesn't mean that we as human beings change. We can get very easily bored, Não é só porque a palavra de Yahweh que não significa que nós, os seres humanos, não mudamos, porque a gente pode ficar entediado facilmente, or stuck, ou presos, or cemented. ou cimentados. And then we get a familiar spirit, we lose E aí nós conseguimos o espírito familiar, nós perdemos a gratidão, gratitude, we lose attitude, nós perdemos a atitude, all those things that should keep us excited todas essas coisas que deveriam nos manter animados and on fire. e pegando fogo. You see?
And so I have to admit that Então eu tenho que admitir coming into his return, when I realized he didn't lie to me, and I que entrando no retorno dele, quando eu percebi que ele não mentiu para never mim, thought he lied to me. eu nunca pensei que ele tivesse mentido para mim. But I thought, why the long postponement? Mas eu fiquei pensando, tá, mas por que tá adiando por tanto tempo? Why did the apostles die as part of their belief system Por que os apóstolos morreram como parte do seu sistema de crença that he was going to return in that generation, que ele voltaria naquela geração, in their lifetime no tempo de vida deles, of the first century AD? do primeiro século DC? Well, where did they get that idea from? De onde que eles tiraram essa ideia? Lead to their disappointment. Que levaria ao desapontamento deles. Well, they got their idea from Yahusha. Eles tiraram essa ideia do próprio Yahusha. He accepts the credit Ele aceita o crédito and of the correct teachings from the Father, dos ensinos corretos do Pai, but he also receives the blame. mas ele também recebe a culpa. Problem is, he's blameless. O problema é que ele não tem culpa. So if he is willing to receive the blame but has no blame, no fault, no spot, no wrinkle, então se ele não tem problema em receber a culpa porque ele não tem culpa, não tem falha, nenhuma mancha ou verruga, ou ruga, then the blame must be right here. Então a culpa tem que estar aqui dentro. And it must lie with us. E ela tem que estar conosco. So it's amazing. I think if I really wanted to, então é maravilhoso e eu acho que se eu realmente quisesse, I could take the thousands of verses and the hundreds of concepts eu poderia pegar os milhares de versículos e as centenas de conceitos in Scripture nas Escrituras and now start with a fulfillment mindset. E agora começando com uma mentalidade de cumprimento. That he would never think of lying to his children. I mean, we're the same ones who ask him for fish. Que ele nunca pensaria em mentir para os filhos dele, porque nós somos os mesmos que pedem por peixe. And we get fish. E ele nos dá peixe. We ask him for a spouse, we get a kadosh spouse. Nós pedimos por um cônjuge kadosh, ele nos dá um cônjuge kadosh. You know, we ask him for sustainable finances, we get sustainable finances. Nós pedimos por finanças sustentáveis e ele nos dá as finanças sustentáveis. So he's not going to give us a scorpion. Então ele não vai nos dar um escorpião. Right? He's not going to give us rock candy. Ele não vai nos dar aquele docinho de pedra. Remember the rock candy? Some of you septuagenarians and octogenarians. Lembra do doce de pedra? Vocês que têm 70, 80? That was at the age of Rock'em Sock'em robots, remember? Isso era naquela época daquele brinquedinho Rock'em Sock'em, aqueles robozinhos. Remember? Some of you go back. I used to love that game as a child. Eu amava esse joguinho quando era criança. Rock'em Sock'em, and then the winner would be the one that knocked his head up, and then you just snapped his head back down. É, aquele joguinho lá de dois robôs, um vermelho e um azul, que batia, era um jogo de boxe, aí o ganhador é aquele que arrancava a cabeça do boneco, aí depois tinha que baixar de novo. What does that have to do with anything? Nothing. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Nada. All right, this is my dime. I'm entertaining you before Esse aqui é meu microfone, eu tô entretendo vocês we get into the words. So antes da gente entrar na palavra. chill out. Calma. So, or chill pill, whatever, you know, whatever works for you. So it's amazing. So today we're I get sidetracked sometime with a little levity. Eu me desvio um pouco às vezes com a leveza. Levity raises the overall ambiance, A leveza ela aumenta a ambiência geral. shall we say. So we can literally do this for every verse, okay? But Dá para fazer isso literalmente para todos os versículos. there's some verses that are very important Mas há alguns versículos que são muito importantes in terms of being restored to their actual content. And I want to tackle a couple today. em termos de restaurá-los para o seu conceito ou contexto verdadeiro. Agora eu quero abordar alguns hoje. So the first one I want to tackle, O primeiro que eu quero abordar, and then we're going to recall our dispensationalist days. e aí nós vamos lembrar dos nossos dias dispensacionalistas,
which left a lot of guesswork because, again, dispensationalism, futurism always leaves a lot of guesswork. Que deixaram muita adivinhação, porque, de novo, dispensacionalismo, futurismo, eles deixam espaço para muita adivinhação. Covenant finality, also known as covenant fulfillment, also Agora, a finalidade da aliança, também conhecida como cumprimento da aliança, known as covenant eschatology, também conhecidas como escatologia da aliança, answers what previously was answerless, ela responde o que anteriormente não tinha resposta, which appeals to the flesh and to the ego that we could insert an exegete, not exegete, but eisegete. o que apela ao ego, que nós podemos colocar coisas ou interpretar coisas. Eisegete is we drill our opinion. O que isogésese significa que nós empurramos a nossa opinião into the text and into the mind of Yehovah. That's even more dangerous. Dentro do texto e da mente de Yahweh. Isso é ainda mais perigoso. Because eisegesis is the literal injection of your preconceptions. Porque esse isogésese, não sei como é que pronuncia isso em português, mas isso basicamente introduz as nossas opiniões para o texto ao invés da palavra de Yahushua. Into the scriptures. Dentro das escrituras. But how about tapping into the mind of Yahuwah and claiming that it's the mind of Yahuwah? Like, mas que tal acessar a mente de Yahweh e dizer que é a mente de Yahweh? You have a drill and you're able to tap into his mind by inserting presumptions and preconceptions. Porque a gente usa como se fosse uma furadeira, tentando alcançar a mente dele, mas colocando as nossas pressuposições e preconcepções. But, you know, when you just consider things that were puzzling that are no longer puzzling. Mas quando a gente considera coisas que eram difíceis de entender, mas que não são mais, you just gotta be thankful, and not only be thankful, you gotta share a few. E nós temos agora que simplesmente ser gratos, e não só isso, mas compartilhar algumas dessas coisas. So I'm going to share a few with you. Então eu vou compartilhar alguma delas com vocês. So, for example, Luke 21 is the Great Olivet Discourse. Por exemplo, Lucas 21 é o grande discurso do Monte das Oliveiras. We understand that, and in light of covenant eschatology, we've gone over that a few times. Nós entendemos isso, e na luz da escatologia da aliança, nós já passamos por ele algumas vezes. And you should be very familiar with the entire chapter, but I want to focus particularly. E vocês deveriam estar familiarizados com o capítulo inteiro, mas eu quero que vocês foquem particularmente. And again, I want you to go review the entire chapter because it's all about first century fulfillment. E de novo, eu quero que vocês revisem o capítulo inteiro, porque tudo se trata do cumprimento do primeiro século. There's no argumentation. Não há argumentação nesse ponto. Not among the intellectually honest. There's really no argumentation. Não, pelo menos dentre os intelectualmente honestos, não tem argumentação ou espaço para isso. And it's the Olivet Discourse, not half of it that came to pass in the first century. É o discurso do Monte das Oliveiras, não metade dele que veio acontecer no primeiro século. And then the other half is going to come to pass at some futuristic date. That's nonsense. It's kindergarten stuff. E a outra metade vai acontecer daqui a 2000 anos. Isso é baboseira, isso é coisa do jardim de infância. It's child puking on his bib. Isso é basicamente uma criança vomitando no seu aventalzinho. Okay, we got to be mature believers. Nós temos que ser crentes maduros. He's not gonna lose his trend of thought. Yahweh não vai perder a linha de raciocínio dele. In the middle of a very important, the most important discourse in the New Testament, and then no meio do discurso mais importante do Novo Testamento. Then just take parts of it and fast forward it to a different time period. Mas aí do nada pegar parte deles e só avançar para um outro período futuro no tempo. So in Luke 21:24. Em Lucas 21:24. This verse from a futurist perspective, which was most of my life. Esse versículo de uma perspectiva futurista, que foi a maioria da minha vida. 40 some odd years. 40 e tantos anos. And then I'll show you how more than likely you interpreted it just like I did. E aí eu vou mostrar para vocês como provavelmente vocês interpretaram assim como eu. And they will fall by the edge of the sword. E eles cairão pelo fio da espada. And be led away captive unto all the nations. E serão levados cativos então para dentro de todas as nações. That would be everybody, even a futurist would say that happened in 70 AD, the day. Isso seria todo mundo, até um futurista diria que isso aqui aconteceu em 70 AD, a diáspora.
the great exile of o grande exílio the house of Judah. da casa de Judá. They would say that Luke 21:24, the first part, is the galut, Eles diriam que Lucas 21:24, a primeira parte é a galut, o exílio, the diaspora. a diáspora. And then they would say Jerusalem will be trodden underfoot by the goyim. Aí eles diriam que Jerusalém seria pisada sobre pelos goim. Now, the way we used to explain that is futurist A maneira como nós costumávamos explicar isso era futurista and dispensationalist. Once the galut takes place, the e dispensacionalista. Uma vez que a galuta acontece, exile in o exílio, 70 AD, em 70 depois do Mashiach, Jerusalem will be trodden down Jerusalém será pisoteada by the goyim, pelas nações, meaning non-Judite or Jewish control of the capital. ou seja, a falta de controle judeu ou judaico da capital. Okay, this is important. Isso aqui é importante. So this would include Rome. Isso incluiria Roma, This would include the Turks, isso incluiria os turcos, the Turkish Ottoman Empire. This o Império Turco-Otomano, would include the Crusaders, Christian, isso incluiria os cruzados cristãos, Roman Catholic católicos romanos, control controle deles over the old city. sobre a antiga cidade. This would include the Turkish Ottoman Empire, which was a very, very little known empire from a Greco-Roman Western perspective, but in the Eastern world, it's very well known and one of the most powerful empires. Então, da perspectiva ocidental greco-romana, é um império pouquíssimo conhecido, mas na perspectiva oriental, é um império muito conhecido e poderoso. Of the last several centuries, Dos últimos vários séculos, 400 years 300, 400 anos. going back. So that was a Muslim caliphate, if you will. Então, isso aqui era um califado muçulmano, se vocês quiserem chamar assim. And so the way we interpreted Luke 21 and 24 was, E a maneira como nós interpretávamos Lucas 21, 24, yes, it's kind of weird because we took the first part era, sim, era meio estranho, porque a gente pegava a primeira parte and we said that's 70 AD. e a gente dizia 70 depois de Cristo. Like, it didn't make any sense. How could one verse be talking about three different time periods? Nunca fez sentido. Como é que um versículo pode falar de 3 períodos do tempo diferentes? There's no text, there's no context, there's no basis for proper Não tem texto, não tem contexto, não tem base, hermeneutics, exegesis, any fancy scholarly term you want to use. para uma hermenêutica, uma exégese, qualquer termo chique, acadêmico que você queira usar. So what we used to do, and the way I used to see this and would teach this, is this part E a maneira como eu costumava ver isso aqui, ensinar isso aqui, é que essa parte was 70 AD. era 70 depois de Cristo. This part was the torrid history of foreign control. Mas essa aqui era a história daquela terra do controle estrangeiro. The British in the 1920s, Os britânicos nos anos 20, the Turks, os turcos, the Roman Catholics, the Muslims, os católicos romanos, os muçulmanos, and I'm probably missing a few others from e talvez eu esteja deixando alguns outros de lado. 70 AD until a certain point. So De 70 depois de Cristo até um certo ponto. this would be one past time frame. Então isso aqui seria um período de tempo passado. This would be an ongoing time frame. Isso aqui seria um período de tempo contínuo. Okay. That would be a result of Jewish, illegal, Pharisaic, usurped authority. Que seria um resultado da autoridade de forma usurpada tomada pelos fariseus judeus. Seating themselves illegally as in Moses' seat, not being Zadokites of the
se sentando ilegalmente no assento de Moisés, não sendo os Adoquitas, sons of Kohath, de acordo com os filhos de Kohat, but rather bargaining and buying and selling the office of high priest, mas ao invés disso, barganhando, comprando e vendendo o ofício de sumo sacerdote. as the Hasmonean dynasty became corrupted after the first few righteous Hasmoneans. Enquanto a dinastia Hasmoneia começou a vender e comprar esse ofício, se tornando corrupta depois dos primeiros 2 ou 3 justos Hasmoneus. And then, until the times of the Gentiles be fulfilled. This is a very tricky term because E agora, até, por último aqui, ó, até que os tempos dos Goim, das nações, sejam cumpridos. Isso aqui é um termo muito complexo. on these few words, people like Hal Lindsey, people Porque nessas poucas palavras, pessoas como Hal Lindsey, like Jack Van Impe, people como Jack Van Impe, like Jack Hayford, pessoas como Jack Hayford, and Wilford, and all these gentlemen, they developed entire theologies which basically e o Wilford, eles basicamente, outros cavaleiros como esses, eles desenvolveram teologias inteiras sobre isso. confuse the masses, and when the masses are confused, Satan sees an open door. E eles confundiram as massas, e quando as massas estão confusas, Satanás vê uma porta aberta. Period A, period 10, S.A.tan. and he takes advantage of that confusion. So E ele tira vantagem dessa confusão. wherever is confusion and strife, that's an open door, and the warrings of the flesh that are contrary to the recorded will of the Spirit, which Então, quando quer que tem confusão, há uma porta aberta e essa porta aberta vai levar a coisas que são contrárias ao Espírito, is the word of Yahuwah, que é a palavra de Yahweh. take place. So this was an open door. So this Então, isso aqui foi uma porta aberta. part was tricky. Essa parte aqui foi meio complexa. Let's be honest. Sejamos honestos. Those of us who have been around the block a few times, this verse was tricky. Aqueles de nós que estamos aqui já há um certo tempo, esse versículo era complexo. So we finally settled on the interpretation that Então, nós finalmente entendemos e estabelecemos a interpretação made the most sense. que fez mais sentido. What is the time of the Gentiles, and when will it be fulfilled? So we figured Qual é o tempo dos gentios e quando que ele será cumprido? the time of the Gentiles was, okay, when we lost control O tempo dos gentios foi, ok, quando a gente perdeu o controle of Jerusalem in de Jerusalém 70 AD, em 70 depois de Cristo, then the question is, when did the Jewish people as they're known today, even though they're not all Judites, many e a pergunta é, quando que o povo judeu, mesmo que muitos deles não sejam de Judá, are, muitos são, no blood relation to Judah, but that's another topic. e muitos deles não têm relação sanguínea com Judá, mas isso é outro tópico. We don't want to get sidetracked. Nós não queremos ser desviados de novo. So until the time of the Gentiles are fulfilled. So what exactly did that mean? So the general consensus Até que o tempo dos gentios seja cumprido. O que é que isso significa? O consenso geral of futurism and dispensationalism of all types de futurismo e dispensacionalismo de todos os tipos is that the time of the Gentiles was until the Jewish people, o tempo dos gentios foi até quando o povo judeu, many of whom have no Judah bloodlines, muitos deles não tinham linhagem judaica, would return and take charge of the Jerusalem capital. eles retornariam e tomariam controle da capital de Jerusalém. Okay? Because here we lost the capital. Porque aqui, ó, no começo do versículo 24, nós perdemos a capital. Here the capital is under foreign oversight. Aqui a capital está sob supervisão estrangeira. Now we have to figure out, being a futurist, E agora, sendo futuristas, nós temos que descobrir when this took place or when will it take place in the future. Now, quando que isso aconteceu ou quando que acontecerá no futuro. some futurists believe this has not taken place yet. Agora, alguns futuristas acreditam que isso aqui não aconteceu ainda. Well, naturally, Naturalmente, né? that's why they're called futurists. Por isso que eles são chamados de futuristas. But the majority of futurists have adopted that this was fulfilled Mas a maioria dos futuristas adotaram que isso aqui foi cumprido in June of 1967 when em junho de 1967, the Israeli armed forces, that Sahal,
Quando as Forças Armadas de Israel, de Yasrahal, Tzahal, the IDF, o IDF, led by Moshe Dayan, liderados por Moshe Dayan, who later became a very leading political figure, entered Jerusalem. que depois virou uma figura política de liderança, ele entrou em Jerusalém. And the famous pronouncement that we are at the Kotel. E o famoso pronunciamento que nós estamos no Kotel. We are at the Kotel. Nós estamos no Kotel. We have arrived at the Wailing Wall. Nós chegamos no Muro das Lamentações. So most dispensationalists will place the end of Luke 21:24 A maioria dos dispensacionalistas posiciona o finalzinho de Lucas 21:24 in June of 1967 em junho de 67, in the Six-Day War when na Guerra dos 6 Dias, we entered Jerusalem quando nós entramos em Jerusalém and retook the capital. e retomamos a capital. And yet these same dispensationalists Ainda assim, esses mesmos dispensacionalistas, speak about the rest of Luke 21 and the rest of the Olivet Discourse and eles falam do resto de Lucas 21 e o resto do discurso do Monte das Oliveiras the rest of Matthew 24 e o resto de Mateus 24 as a yet future time. como se fosse um tempo ainda futuro. So they don't know if they're coming or going, Então eles não sabem se eles estão indo ou voltando, basically. basicamente. Because just in these three verses, you have three different time frames. Porque só nesse versículo aqui você tem 3 períodos de tempo diferentes. You have the Galut of 70 AD, Nós temos You o Galut de 70 AD, you have the foreign control of Yerushalayim, nós temos o controle estrangeiro de Yerushalayim, and then you have the retaking by the Jewish people, e aí nós temos a retomada pelo povo judeu, who they call Israel, but not all Israel is of Israel. que eles chamam de Israel, mas nem todos de Israel são de Israel. Not all Israel is Israel. You got to Nem todo Israel é Israel. be born again and born of the Spirit Você tem que nascer de novo, ser nascido do Espírito, to be the true Israel of Yahuwah. Ephesians para ser o verdadeiro Israel de Yahweh. 2, Galatians 6. Efésios 2, Gálatas 6. So most futurists can't deny that Israel of some sort Então a maioria dos futuristas não conseguem negar que o Israel de algum tipo is back in control voltou ao controle of Jerusalem. de Jerusalém. They can't deny that. So even the futurists who deny the second coming, the Eles não conseguem negar. Então até os futuristas que negam a segunda vinda parousia e a parúcia of 70 AD de 70 AD, have to find a past fulfillment eles têm que encontrar um cumprimento passado for at least this part para pelo menos essa parte of the verse. do versículo. Isn't it easier? Isn't it much easier Não é só muito mais fácil to simply take Yahusha at his word? simplesmente acreditar na palavra de Yahusha? Isn't it easier to take Messiah at his word? Não é mais fácil acreditar nas palavras do Messias somente? What if the entire verse was fulfilled in 70 AD? E se o versículo inteiro foi cumprido em 70 AD? Now we don't have to splice and dice and schmice and Agora a gente não tem que dividir e cortar e recabear rice and fried rice and mice. What if we took Yahusha at his word and we stopped playing Yahuwah? E se nós simplesmente acreditássemos na palavra de Yahusha e parássemos de brincar de Yahweh? One verse, 3 different time periods. Um versículo, 3 períodos de tempo diferentes. Makes no sense at all. Não faz sentido nenhum. When Yahusha was specifically talking in audience relevancy to the people in front of him, Quando Yahusha estava falando em relevância da plateia para o povo que estava na frente dele, at that time, at naquele tempo, that place, in naquele lugar, that generation, naquela geração, and how the events of their life would affect their life. e como que aqueles eventos do tempo de vida deles afetaria a vida deles. Not very complicated.
Não é muito complicado. So let's try it. Vamos tentar então. Let's see which one you think makes more sense. Vamos ver o que vocês acham que faz mais sentido aqui. Now remember, eschatology is not something you choose because it makes the most sense. Agora lembra, escatologia não é algo que você escolhe só porque faz mais sentido. Because the master who gave eschatology is perfect. Porque o mestre que deu escatologia é perfeito. So whatever we choose as our eschatology or theology for that matter Então, o que quer que nós escolhemos como nossa escatologia ou teologia para esse assunto, has to make perfect sense. tem que fazer perfeito sentido. Because the one who gave it is perfect, and the one who returns in the parousia in 1 Corinthians 10, 1 Corinthians 13, 11 through 14, is called the perfect one. Porque aquele que deu esse entendimento, de acordo com 1 de Coríntios 14, 15, é chamado de o perfeito. And his home is the perfect. E o lar dele, a casa dele é o perfeito. It's not limited to the perfect one. Não é limitado para o perfeito. So one of these days I'm going to give you a different spin on the gifts of the Spirit. E um desses dias eu vou dar um diferente entendimento para vocês sobre os dons do Espírito, That supposedly ceased in 70 AD. que supostamente cessaram em 70 AD. Had we missed the perfect Nós perdemos o perfeito and substituted the perfect for the perfect one, e substituímos o perfeito pelo perfeito. now I got your attention, didn't I? Agora eu peguei a atenção de vocês, não? And stirring up that eyes. What's this guy bringing into the camp? O que esse cara está trazendo para o acampamento? So let's try looking at the whole verse from a 70 AD perspective. Vamos tentar olhar o versículo inteiro de uma perspectiva de 70 AD. They shall fall. The capital of Judah will fall to the Romans, Eles cairão, a capital de Judá cairá para os romanos, and the Judah will be mixed with all the beasts e Judá será misturada com todas as bestas, and all the seed of man and the seed of beasts. e toda a semente dos homens e semente das bestas. They will be completely intermingled Eles serão completamente misturados and assimilated. e assimilados. Like Jeremiah says, they will become a nochri. Como Jeremias falou, eles se tornariam um nochri. A nochri means a foreign branch. O nochri significa um ramo estrangeiro. They become basar achad. Eles se tornam basar Because achad. of the diaspora, the Por causa da diáspora, galut, they da galut, become basar achad. eles se tornam basar achad. One flesh Uma carne with the nations. com as nações, Inseparable. inseparáveis. You can't recognize the difference between a pagan and an Israelite. Não dá pra, tu não consegue identificar a diferença entre esse israelita em questão e um pagão. And that happened. E isso aconteceu 70 AD. em 70 AD. Then Jerusalem will be trodden down by the Gentiles. E aí Jerusalém será pisada pelos gentios. Okay? So instead of saying this includes the Muslims, the Roman Catholics, the Turks, the British, Então, ao invés de dizer que isso aqui inclui os católicos romanos, os turcos, os britânicos and the mandate over Palestine, e o mandato sobre a Palestina, I believe Jerusalem was trodden down by the Romans, who eu acredito que Jerusalém foi Were a pisada pelos romanos, conglomerate of Gentiles. que era um conglomerado de gentios. They represented all the Gentile nations of the first century. Eles representavam todas as nações gentílicas do primeiro século. Jerusalem would be trodden down by those same nations Jerusalém seria pisoteada pelas mesmas nações, represented by the Roman eagle, Deuteronomy 32, representada pela águia romana, Deuteronômio 32, that would destroy Jerusalem que destruiria Jerusalém and spread the abomination of desolation, e espalharia a abominação da desolação, working with segments within Judah, trabalhando com sectos ou segmentos dentro de Judá, till the time of the Gentiles are fulfilled. até que o tempo dos gentios seja cumprido. What if E se the Gentiles were the Romans and all the nations under the eagle,
E se os gentios foram Roma e todas as nações abaixo da águia, the banner of Rome, o estandarte de Roma, including the Jewish apostates who were not sons of Kohath, incluindo os apóstatas judeus que não eram filhos de Kohat, and they were not legal occupants of the seat of Moses, e eles não eram ocupantes legais da semente de Moisés, according to Matthew 23, de acordo com Mateus 23, but have seated themselves, and according to the Dead Sea Scroll, they were mas se assentaram e de acordo com os pergaminhos do Mar Morto, the wicked priests, led by the wicked high priest, which caused the true Zadokite remnant eles eram os sacerdotes falsos liderados pelo sumo sacerdote falso que fez com que o verdadeiro remanescente to go to Beth Araba, fosse para Betarabá, beyond the rivers of Jordan, além dos rios do Jordão, to conduct their ministry, para conduzir o ministério where deles. the true high priest, Yochanan Hamadbil, Onde o verdadeiro sumo sacerdote, o Yohanan Hamatbil, John, the son of Zechariah, João, filho de Zacarias, would set up his priesthood, and estabeleceria o sacerdócio dele, Yahusha came to him. e Yahusha foi até ele, The priesthood was transferred, and now Yahusha became the high priest of the o sumo sacerdócio foi transferido, e agora Yahusha se transformou no sumo sacerdote restored order of Melchizedek. da ordem restaurada de Malquitzedek. All that took place in the wilderness beyond the river Jordan. Tudo isso aconteceu no deserto além do rio So, Jordão. What if the times of the Gentiles Então, e se os tempos dos gentios was fulfilled in 70 AD? foi cumprido em 70 AD? That would go along with the first part Isso bateria com a primeira parte of 24. do 24, That would go along with the middle part of 24 e isso bateria com a parte do meio do versículo 24, because the Romans and the affiliated nations under the banner of the eagle were the goyim who caused porque os romanos e as nações abaixo da bandeira romana foram as nações que causaram the galut, a Galut. and the Romans would be in charge with the Gentile rulers because E os romanos estariam no comando junto dos governantes gentílicos. a person's definition, whether Porque a definição de uma pessoa, they're a child of Yahuwah or a quer eles sejam filhos de Yahweh, child of the resurrection or filhos da a ressurreição, child of the kingdom ou filhos do reino, or a child of the king, ou um filho do rei, is not determined on bloodline or bloodline theology, but by isso não é mais determinado pela linhagem sanguínea ou teologia de qualquer linhagem sanguínea, faith mas pela fé. alone. And the reason that Lo Ami was rejected, E a razão pela qual Lo-Ami foi rejeitada, first covenant Israel was rejected, o Israel da primeira aliança foi rejeitado, because in Deuteronomy 28 it é porque em Deuteronômio 28, says they are children that have no faith. lá está escrito que eles são filhos que não têm fé. A direct contradiction of Romans 10:17. Uma direta contradição de Romanos 10:17. So if they are children who have no faith, they cannot be children of our Father in heaven. E se eles são filhos que não têm fé, eles não podem ser filhos do nosso Pai que está nos céus. Hello, this is really very simple. Isso é, na verdade, muito simples. To be the Israel of Yahuwah, you have to have the faith of a child and children that have growing faith. Para ser filhos de Yahweh, você tem que ter a fé de uma criança que está crescendo nessa fé. And so the time of the Gentiles Então, o tempo dos gentios were the combination foi a combinação of Rome, de Roma, bloodline Gentiles, os gentios de linhagem sanguínea and the fake satanic priesthood e o sacerdócio falso e satânico, that illegally, without authorization, que ilegalmente, sem autorização, being the descendants of the great assembly and sendo os descendentes da grande assembleia the wicked school of Ezra. e a maligna escola de Ezra. And if you don't understand that, if you're a Christian E se vocês não entendem isso, se vocês são cristãos hearing this message, you e vocês estão ouvindo essa mensagem, might be confused. vocês podem estar confusos. How can this guy talk against Ezra, Como que esse cara pode estar falando mal de Esdras? the guy who wrote the book of Ezra? O cara que escreveu o livro de Esdras. Well, go online and look at the scriptures I give you Vai na internet e procura as escrituras que eu te dou. of the things Ezra did. Das coisas que Ezra fez.
like moving Yahuwah's altar, como mover o altar de Yahweh, his stone altar, o altar de pedras dele, from the Mount of Blessing, Gerizim, do Monte das Bênçãos, Gerizim, to the Mount of Ebal, para o Monte Ebal, cursing. Monte das Maldições. Ezra, when he translated the scriptures, switched the altar O Esdras, quando ele traduziu as escrituras, ele trocou o local do altar, because he hated the Samaritans so much. porque ele odiava tanto os samaritanos. But the truth is, the altar was built on Gerizim. Mas a verdade é que o altar foi construído no Monte Gerizim. He did many things like that. And when the Ele fez muitas coisas 10 assim. tribes tried to return E quando as 10 tribos do norte tentaram retornar and say, we have repented, we want to worship Yahuwah e dizer, pô, a gente se arrependeu, a gente quer louvar Yahweh agora. and no longer be pagans, E nós não queremos mais ser pagãos. basically Ezra told them to go to hell. Ezra basicamente disse para eles ir para o inferno. And then he gave them the unbiblical counsel of divorcing their wives. E aí ele deu o conselho não bíblico de divorciar, para aqueles caras se divorciassem das suas esposas. Who wanted to make a new covenant with Yahuwah. Pessoas essas que queriam fazer uma nova aliança com Yahweh. Okay? So Ezra is not the Ezra that Christianity has taught you. Esdras não é o Esdras que o cristianismo te ensinou. I'm talking to my Christian brothers. Tô falando com meus irmãos cristãos. I'm talking to my full preterist brothers. Tô falando com meus irmãos do preterismo completo. Ezra was a very nasty fellow. He did some good things, O Esdras foi um cara muito ruim. Ele fez algumas coisas boas, but he was a deceiver. mas ele era um enganador. And he hated the Samaritans, E which ele is odiava os samaritanos, why in John chapter 4, Yahushua did not allow the apostles to open up Samaria. He que é o motivo pelo qual em João capítulo 4 não foi, Yahushua não permitiu que fossem os apóstolos que abrissem o evangelho para os samaritanos. had to do the job himself Ele tinha que fazer o trabalho ele mesmo, because they had the same hatred porque eles tinham o mesmo ódio against the Samaritans contra os samaritanos that Ezra had when they wanted to return and help in He's- the rebuilding of Jerusalem que Esdra teve quando eles quiseram ajudar na reconstrução de Jerusalém and in the rebuilding of the temple. e na reconstrução do templo. So Yahushua said, this is a job for me Então Yahushua falou, basicamente, esse é um trabalho para mim, as I walk in love and not a hatred of any group. porque eu caminho em amor e não em ódio de qualquer grupo. Okay? So getting back to the text. So Então, voltando para o texto aqui, the Gentiles were those who were in control of the temple. os gentios são aqueles que estavam no controle do templo. When Yahushua gave these words in 30 AD, and Quando Yahushua deu essas palavras em 30 AD, that would include the Romans who were beginning to encroach, and the Jewish war with Rome began in 66. e isso inclui quando os romanos estavam começando a se aproximar, e a guerra judaico-romana começou no ano 66. Okay? Lasted 3.5 years. That's the 3.5 years of the Great Tribulation. Durou 3 anos e meio, e esses são os mesmos 3 anos e meio da grande tribulação. Daniel chapter 12, verses 1 and 2. Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2. So let's say the entire verse speaks of 70 AD. Então vamos dizer que o versículo inteiro fala de 70 AD. That obviously makes more sense, but more than that, it fits the context. Obviamente isso faz mais sentido, mas mais do que isso aqui bate com o contexto todo. All these preceding verses, Todos esses versos precedentes, Jerusalem surrounded by armies, Jerusalém cercada por exércitos, run for your lives. corram, fujam pelas suas vidas. These are the days of vengeance, Esses são os dias da vingança, when every single scripture, in every single Bible, every onde em single todas as escrituras, em todas as bíblias, scripture, todas as escrituras, in every single Bible em todas as bíblias, will be fulfilled. serão cumpridas. This is the days of the resurrection of the dead. These are the days of the great tribulation. Esses são os dias da ressurreição dos mortos, esses são os dias da grande tribulação, These are the days of cosmic disturbance, esses são os dias do distúrbio cósmico, which is apocalyptic language. que é a linguagem apocalíptica. If a star crashed into the earth and if the sun went dark, now or in the future, that'd be the end of civilization. This Se uma estrela batesse na Terra ou se o Sol apagasse por 30 segundos que fosse, seria o fim da civilização completamente. is all apocalyptic language Isso aqui é linguagem apocalíptica, used for the destruction of Edom, the usada para a destruição de Adom, destruction of Babylon, the para a destruição da Babilônia, destruction of Assyria. para a destruição da Assíria. So the correct interpretation
Então a interpretação correta of this verse, desse versículo aqui, the time of the Gentiles were not fulfilled o tempo dos gentios não foi cumprido in June of 1967. em junho de 1967. They were fulfilled along with all the other verses in all of Scripture, in Ele foi cumprido junto de todos os outros versículos em todas as outras escrituras, every Bible ever em todas as Bíblias produced já produzidas in 70 AD. em 70 AD. Now I want to take a look. Go with me to the book of Psalms Agora eu quero dar uma olhadinha. Vamos para o livro de Salmos comigo. 110. Salmo 110. We're going to go to Tehillim Nós vamos para Terrilim 110. 110. We'll go through this somewhat quickly, not Nós vamos very revisar isso aqui com certa velocidade. Não muito rápido. quickly, but somewhat Não muito rápido, mas um pouco rápido. quickly. I'm just going to make a few comments. Só vou fazer alguns comentários. Okay. So let's go to Tehillim Psalm. By the way, we're reading from the Restoration Scriptures, True Name Edition. Vamos para Terrilim Salmos. Aliás, nós estamos lendo das Escrituras de Restauração, edição verdadeiro nome, as RSTNE ou RSTNE, which is the only full covenant eschatology scriptures. que é a única escritura da completa escatologia da aliança. It's available free on the internet. Está disponível de graça na internet. We've changed, corrected all the lying pens of the scribes Nós mudamos e corrigimos todas as penas mentirosas dos escribas, who used tenses que usavam tempos verbais in an incorrect manner to make de uma maneira incorreta, you think that everything was futuristic, para eles fazer pensar que tudo era futurista. and that Messiah only fulfilled a few things rather than all things that we E que o Mashiach cumpriu só algumas coisas ao invés de todas as coisas just read. que nós acabamos de ler. Okay? So, is it worth $90? Well, you tell me, how much is truth worth to you? E isso vale $90? Me digam vocês, quanto que vale a verdade para vocês? How much is error? How much error do you need to sink your battleship? E quanto erro você precisa para afundar o teu navio de guerra? Okay? So, yes, it has a few Hebrew words, but we provide a glossary in the back. Então sim, tem algumas palavras hebraicas, mas nós fornecemos o glossário no final. And you could work your way through that and learn a little Hebrew at the same time. E vocês conseguem passar pelas escrituras através do glossário e aprender um pouco de hebraico ao mesmo tempo. Which, by the way, my full preterist friends won't kill you. No, O que, aliás, meus amigos preteristas completos, não vai matar ninguém. trust me. Confiem em mim. You're already speaking Hebrew every time you say hallelujah. Vocês já estão falando hebraico toda vez que vocês dizem aleluia. Every time you say Messiah. Toda vez que vocês dizem Messias. Messiah is a Hebrew word for anointed. Messias é a palavra hebraica Mashiach, que significa ungido. Okay? And there are many other English words you guys use that are actually Hebrew and you don't E há know. muitas outras palavras em inglês ou em português que são, na verdade, hebraico, vocês nem sabem. But I don't want to get into that right now. Mas eu não quero entrar nisso agora. Tehillim 110. Terrilim 110. Yahuwah said to my Adon, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. So this Yahweh disse ao meu Adon, ao meu mestre, sente a minha mão direita até que eu faça dos teus inimigos o estrado dos teus pés. speaks of the crucifixion, resurrection, and ascension. Isso aqui fala da crucificação, ressurreição e ascensão. Yahushua ascended Olivet, Yahushua ascendeu no Monte das Oliveiras, Acts chapter 1, Atos capítulo 1, verses 8 through 11-ish, dos versículos do 8 ao 11, mais ou right around menos, there. por aí. So this was fulfilled, obviously, in 30 AD. Isso aqui foi cumprido, obviamente, em 30 AD. Sit as my right hand until I make your enemies your footstools. Senta-te à minha mão direita até que eu faça dos teus inimigos o estrado dos teus pés. So this was fulfilled in 30 AD. Now, Isso aqui foi cumprido em 30 AD. Agora, here's where the rest of the chapter has always been interpreted by futurists, including myself, aqui tá, como o resto do capítulo foi sempre interpretado por futuristas, inclusive incluindo eu nessa jogada, for over 40 years as por mais de 40 anos, yet future. como se ainda fosse algo futuro. Yahuwah will send the rod of strength out of Zion. He will Yahweh enviará o galho da força de Sion. send the rod of judgment upon Messiah's enemies. Ele enviará a vara de julgamento sobre os inimigos do Messias. His people will be willing in O povo dele estará disposto the day of your power
no dia do teu poder and the splendor of your set apartness e o esplendor da tua apartação from the womb before Hesperus, antes do ventre, desde o ventre antes de Héspero. as from the Septuagint. Isso era a Septuaginta. You have the dew of your youth, Tu tem o orvalho da tua juventude. meaning Messiah who is eternal, and he's eternally Yahuwah, Em outras palavras, o Mashiach que é eterno e ele é eternamente Yahweh. and before he took on flesh, E antes dele tomar carne, né? that he existed before Hesperus. Ele já existia antes do Héspero. Okay, from the womb of the Father, Do ventre do pai, the bosom of the Father, o seio do pai, later the womb of Miriam, e depois o ventre de Miriam, Mary, Maria. before there was any S period, A period tense. So Antes de haver qualquer S.A.tam. don't freak out. Where did you get this translation from? It comes from the Septuagint. Então não entre em choque. Ah, da onde você tirou essa tradução? Ela veio da Septuaginta. Just relax. Okay? Relaxa, calma. Not everything is King James. Nem tudo é King James. We don't go by the homosexual, unauthorized scriptures. Nós não vamos com a Bíblia homossexual não autorizada. Okay? We go before the homosexual, unauthorized scriptures. Nós vamos com as escrituras antes dessas homossexuais não autorizadas. Yahuwah has sworn Yahweh jurou and will not lie so as to relent. e não mentirá de forma que se arrependa. Most of your Bibles say repent, which is ridiculous. Yahuwah never repents of anything. A maioria das suas escrituras fala se arrependa, o que é ridículo, porque ele não se arrepende de nada. Yahweh não precisa se arrepender de nada. He is omniscient, omnipotent, all-knowing. Ele é onipotente, onisciente, quem tudo sabe. And so for him to repent would make him like you. For him Então, to para fazer ele se arrepender, é fazer com que ele seja como tu é. repent would make him like me. Fazer com que ele se arrependa é fazer dele como eu. So this is the proper understanding of that Hebrew word. Então, esse é o entendimento apropriado dessa palavra hebraica. Only the Restoration Scriptures True Name Edition presents this to you. Só as escrituras de restauração, edição verdadeiro nome, apresentam isso aqui para vocês. Need the Restoration Scriptures Vocês acham que precisam das escrituras de restauração, True Name Edition? edição nome verdadeiro? Or are you going to keep making excuses that, it's just somebody's personal Bible and we don't need someone's personal Bible? Ou vocês vão continuar dando a desculpa que isso é a Bíblia pessoal de alguém e nós não precisamos da Bíblia pessoal de alguém? Well, the person who translated this just happens to be a Hebrew scholar. A pessoa que traduziu isso aqui acontece de ser um acadêmico hebraico. The people who did the authorized version were liars. As pessoas que fizeram a versão autorizada são mentirosos. In many, many cases. Em muitos e muitos casos. Do a little research and look up Sir Francis Bacon. Pesquisa um pouquinho e procura o Sir Francis Bacon. And you'll see what kind of bacon you're actually reading. E vocês vão ver que tipo de bacon que vocês estão lendo. And by the way, bacon is a forbidden food. E aliás, bacon é uma comida proibida. Just read Leviticus 11 and Leia Levítico 11 you'll see the menu. e vocês vão ver o menu lá. There's food and then there's garbage. A comida e a What the lixo. nations eat and they bless in Jesus' name is not O que as nações comem e abençoam no nome de Jesus food. It's called garbage. não é comida, é chamado de lixo. Okay? Food must be set apart Comida tem que ser apartada in order for the Father to refer to it as food. para que o Pai se refira a ela como comida. That's not Old Testament law. That's law for every human being to stay alive and to obey the Creator. These are his instructions for eating. Isso não é lei do Antigo Testamento. Isso são as leis para toda a humanidade cumprir. Essas são leis de proteção, instruções amáveis para o povo dele. Since when did his instructions for eating become an old covenant thing? Desde quando as instruções dele para a comida se tornaram algo da aliança antiga? Are you in the old covenant? Tu tá na aliança antiga? No. Não. Do you need to eat? Tu precisa comer? Yes. Sim. I think I've made my point. Acho que eu fiz meu ponto. So, Yahuwah has sworn and will not relent. You are a Kohen Leolam Ba'ed. You are a priest forever. Based upon my word, my dabar Malkit Sedek. Yahweh jurou e não mentirá de forma a voltar atrás. Tu és um sacerdote Laulam Ba'ad para sempre baseado na minha palavra, minha dabar Malkit Sedek. Okay, let me make a few comments. Deixa eu fazer alguns comentários. So, this was fulfilled in 30 AD. Isso aqui, versículo 1, foi cumprido em 30 AD. But the futurist dispensationalists, most of us, Mas os futuristas dispensacionalistas, ou a maioria de nós,
and some who still don't believe in his first century return. The rest of this is all future. E alguns que não acreditam no retorno dele do primeiro século, eles acreditam que o resto do capítulo é tudo futurista. This remains unfulfilled. Isso aqui permanece incompleto. Here's the problem with denying the return of Messiah in 70 AD. Aqui está o problema em negar o retorno do Mashiach em 70 AD. The rest of this remains unfulfilled. You will judge your enemies. O resto disso aqui permanece incompleto. Ele ainda julgará os inimigos. You will, with your right hand, strike through kings in the day of your anger. You will. Tu ainda golpeará os reis nos dias da tua ira. One day judge the nations. Dia tu julgarás as nações, os goyim. You will fill the place with dead bodies. Tu encherá o local com cadáveres. You will destroy the leaders of many nations. Tu destruirá os líderes de muitas nações. You will drink the blood of the way and lift up the head. Meaning, in the end, tu ainda vai beber do riacho no seu caminho. Em outras palavras, no dia, the one who sits at the Father's right hand, or as the Father's right hand, more accurately. No dia que aquele que senta à mão, ou como a mão direita do Abba, de forma mais precisa, will lift up his head, levantará a cabeça dele, and be the victor after he judges and destroys. So e será o vitorioso depois que ele julgar e destruir. For the futurist, these 7 verses, other than verse 1, is all future. Então, para os futuristas, esses versículos, além do primeiro, são todos algo no futuro. But once you understand and receive the truth of Messiah's words in covenant eschatology, mas uma vez que vocês entendem e recebem a verdade das palavras do Mashiach sobre a escatologia da aliança, this whole chapter has been completely fulfilled in 70 AD. Esse capítulo inteiro foi completamente cumprido em 70 AD. That is so healthy and is so refreshing and is so eye-opening. Isso é tão saudável e refrescante de abrir os olhos. So let's go over, let's just take a few steps back. Vamos dar uns passinhos para trás agora. To all my friends who still don't believe that he returned. Estou falando com todos os meus amigos que ainda não acreditam que ele voltou. In the first century, this is hope deferred. No primeiro século. Isso aqui é a esperança atrasada. And actually it's impossible to be fulfilled. E na verdade é impossível de ser cumprido. Because you're going to see the enemies who conspire to kill the Messiah are no longer alive to porque vocês vão ver que os inimigos que conspiraram para assassinar o Mashiach não estão mais vivos. Take vengeance upon. Para que ele tome vingança sobre. He's taking vengeance upon living people. Ele está falando da própria vingança contra pessoas vivas. Who were his enemies. Que eram inimigos dele. At the time he ascended to the right hand of the Father. No tempo que ele ascendeu à mão direita do Pai. Let me say that again. These next 6 verses in Psalm 110 had to be fulfilled when he would take vengeance on the ones who conspire to murder him. Deixa eu dizer de novo, esses 6 outros versículos têm que se cumprir quando ele toma vingança contra aqueles que conspiraram para assassiná-lo. In the first century, when Psalm 110 verse 1 was fulfilled, no primeiro século, quando o Salmo 110 foi cumprido. Which every futurist will admit that Psalm 110 verse 1 was fulfilled in the first century. E todo futurista admite que o Salmo 110 versículo 1 foi cumprido no primeiro século. So the enemies had to exist in the first century. Então os inimigos tinham que existir no primeiro século. Let me say that again. Deixa eu repetir. For those of you in the back of the room. Para aqueles de vocês aí no fundo da sala. Psalm 110 verse 1, he ascended, Acts chapter 1, Olivet, verse. O Salmo 110 versículo 1, Atos capítulo 1, versículo 11 ao 16 mais ou menos. Ele ascendeu do Monte das Oliveiras. Verses 9-ish, 11-ish, okay? Was in the first century. Therefore, isso foi no primeiro século. For the enemies that he is bringing judgment upon were his enemies. Portanto, os inimigos sobre os quais ele está trazendo julgamento eram os inimigos dele. His conspirators, os conspiradores contra ele. Murderers. Os assassinos dele. Of that self-same first century. Desse mesmo primeiro século. No 2,000-year gap. Não há essa fenda de 2000 anos. Between Psalm 110 verse 1 and Psalm 110 verses 2 through 7. Entre o Salmo 110 versículo 1 e o Salmo 110 do 2 ao 7. Because if you put a 2,000-year gap in there, okay, where are his enemies today? Porque se tu colocar uma fenda temporal de 2000 anos aí, onde é que estão os inimigos dele hoje?
Can anybody find the murderers today? Alguém consegue encontrar os assassinos hoje? That would be a cold case, yes? Isso seria um caso gelado, certo? You ever hear of a cold case, a criminal cold case? Já ouviram falar de um caso gelado criminal? This wouldn't be just a criminal cold case. This would be a criminal freezer case. Isso não seria só um caso frio criminal, isso seria um caso congelado criminal. In other words, he ascended to the Father as the right hand in the first century, so Em outras palavras, ele ascendeu ao Pai como a mão direita dele no primeiro século, the judgment must also take place in the first century. Let's então o julgamento também tem que acontecer no primeiro século. have a quick look. Vamos dar uma olhadinha rápida? You'll send the rod of your strength in the midst of your enemies. That was Tu fulfilled in 70 enviará a vara da tua força no meio dos teus inimigos, isso foi cumprido AD. em 70 AD. Your people will be willing in the day of your power. That's the day of the Lord, fulfilled in 70 AD. O teu povo estará disposto no dia do teu poder, esse é o dia do Senhor, cumprido em 70 AD. The splendor of your appearance, that's the parousia, the second coming. It was never physical. It was never promised to come to earth. O esplendor da tua apartação, ou seja, da tua parúcia, isso nunca foi prometido ser algo físico ou algo vindo literalmente para a terra, To fix the Romans, fix humanity. para consertar os romanos, consertar a humanidade. He's not going to fix. He already has a perfect place for us to live Ele não vai consertar nada, ele já tem um local perfeito para nós vivermos and to experience eternal life, Zoe life, e experienciar a vida Zoe, a vida perpétua, in the heavens, nos céus, in the kingdom not made with hands. no reino não feito com mãos. Hebrews chapter 11, the city whose builder and maker is Yahuwah. Hebreus capítulo 11, a cidade cujo construtor e projetista é Yahweh. This refers to the second coming. Look Isso se refere à segunda vinda. at that. The second coming would be in the same century A segunda vinda seria no mesmo século to destroy his enemies. Look at para destruir os inimigos dele. that. The day of the Lord, the day of his power, would be the day of his set-apart splendor. O dia do poder, o dia do Senhor, seria o mesmo dia que o seu esplendor de apartação Being manifest, chasing down his enemies. seria manifestado perseguindo os inimigos dele. The splendor of his power O esplendor do poder dele was in the first century in 70 AD. foi no primeiro século, em 70 AD. Just 40 years after this, when his enemies were alive. His enemies were 40 anos depois do versículo 1, quando os inimigos dele ainda estavam vivos. alive here. Os inimigos dele estavam vivos aqui, ó. His enemies were alive here. Os inimigos dele estavam vivos aqui. And this is a clear reference to the brightness of his coming. He said, Isso é uma referência clara ao brilhantismo da vinda dele. Ele disse, he will do 2 Thessalonians 2, Messiah 2 Tessalonicenses 2, will destroy the works and the authority of S.A.Tan o Mashiach destruirá as obras e a autoridade de S.A.Tan with the brightness of his appearing, the com o brilhantismo da aparição dele. splendor of his set apartness, because O esplendor da apartação dele, porque Messiah was ordained to this victory o Mashiach foi ordenado para essa vitória before Hesperus antes de Héspero, in the dew of his youth, no orvalho da juventude dele, when he was still in the bosom of the Father. quando ele ainda estava no seio do Abba. John chapter 1. João capítulo 1. He was in the bosom of the Father, and Ele estava no seio do Pai, that is the one that we are declaring. e esse é aquele que nós declaramos. Now, this verse reads different than all your translations, which again is why you must have E esse versículo se lê novamente diferente de todas as outras traduções que vocês têm. E, de novo, é por isso que vocês precisam ter. this is not a sales pitch, this is a scripture appeal Isso aqui não é uma tentativa de venda, isso aqui é um apelo escritural to your discipleship, ao teu discipulado, to your need for discipleship, à tua necessidade de discipulado, to your need to be mentored in maturity, à tua necessidade de ser mentoreado em maturidade. because this is the only translation in the world that has this right. And you Porque essa aqui é a única tradução do mundo que tem isso aqui correto. could all look it up in the Hebrew. E todos vocês podem procurar isso aqui no hebraico. I encourage you to go to the Hebrew. Eu lhes encorajo a ir para o hebraico.
It doesn't say Yahuwah has sworn and will not repent. You are a priest forever in the order of Melchizedek. It does not Aqui não diz que Yahweh jurou e não se arrepende, que tu és um sacerdote para sempre na ordem de Malquisedeque. say that. Isso não diz lá. Go look it up in Hebrew. Pesquisa no hebraico. Gateway, Bible Hub, eSword. I don't care. Just O Gateway, Bible Hub, Blue Letter Bible, eSword, não me importa. make sure you're in the Hebrew and just make sure you speak to someone who speaks Hebrew so you don't even take eSword's word for it. Só te certifica de fazer isso procurando o hebraico e falando com alguém que fale hebraico para que tu não tome a palavra do eSword, por exemplo, como verdadeira. There is no order of Melchizedek Não há ordem de Malquisedeque in that verse. nesse versículo. So this was fulfilled in 70 AD. How so? Because Isso Yahuwah aqui foi cumprido em 70 AD. Como? swore and will not relent. He Porque Yahweh jurou e não volta atrás. doesn't need to repent like Ele não precisa se arrepender, you and I. He's not como eu e vocês. a man. Ele não é homem. Numbers 21, he's not a man that he should lie, or the son of man that he should or has a need to repent. Números 21, ele não é um homem que precisa que mente, ou tampouco filho do homem que precisa ou tem que se arrepender. So therefore he cannot repent. He has no need to repent. Portanto, ele não consegue se arrepender, pois não tem necessidade de se arrepender. So the proper interpretation of Psalm 110 verse 4 is relent. Então, a própria interpretação do Salmo 110, versículo 4 é voltar atrás. You are a priest forever, no more Pharisees, no more Sadducees. Tu é um sacerdote para sempre, sem mais fariseus, sem mais saduceus. They were kicked out of Moses' seat in 70 AD. Eles foram expulsos do assento de Moisés em 70 AD. By my word, davarti Malkitzedek. Pela minha palavra, dabarti Malquisedeque. So the Hebrew there is davarti. Now that's been mistranslated as the order. O hebraico aqui é dabarti. Isso aqui foi mal traduzido como a ordem. It can mean order in certain contexts, but the context here is the priesthood. Em alguns contextos pode significar ordem, mas o contexto aqui é de sacerdócio. And if you look in Genesis 14, the Melchizedek who met Abraham E se vocês olharem em Gênesis 14, o Malquisedeque que encontrou Abraham is my word. é minha palavra. The reason who the Melchizedek was that met Abraham is a mystery is because it was not Yahusha. A razão pela qual o Malquisedeque que encontrou Abraham é um mistério é porque ele não era Yahusha, Like most of you think. como a maioria de vocês pensa. It was not Shem, like most of you think. Ele não era Shem, como a maioria de vocês pensa. It was not some mysterious figure, like most of you think. Ele não era uma figura misteriosa, como a maioria de vocês pensa. His word met him. A palavra dele encontrou Abraham. My word, which is the pre-incarnate Messiah. A minha palavra, que é o Mashiach pré-encarnado. So it's the Divarti, the one who met Abraham in Genesis 14 to receive Ma'aser. Aqui a palavra é divarti. Aquele que encontrou Abraham em Gênesis 14 para receber o Maaseh, Tithes was Divarti, o dízimo, foi o divarti, my word. minha palavra. Not Yahusha. Yahusha is the personage of the incarnation of Davar or Divarti. Não Yahusha, porque o Yahusha é a encarnação, a forma carnal da palavra, divarti, da minha palavra. Possession, first person possession. Possessivo da primeira pessoa, divarti, My word. minha palavra. So who was Melchizedek? It was Quem que era Malquisedeque, então? my word. Minha palavra. The Father's word, Yahuwah's word. A palavra do Pai, a palavra de Yahweh. In the beginning was the word was with Yah, and the word was Yah. No começo era a palavra de Yahweh, ela estava com Yahweh e ela era Yahweh. John 1:1, and the João 1:1. word became flesh. John 1:14. E a palavra se tornou carne, João 14. And Sukkot tabernacled among us E fez Which is Sukkah, why he was e tabernaculou entre nós. during the Feast of Tabernacles. Que é o motivo pelo qual ele veio na celebração de tabernáculos. So again, there's no order here. De novo, não há ordem aqui. There's disorder in Há desordem aqui Jerusalem. em Jerusalém. So this was fulfilled in 70 AD when Yahusha returned in the splendor of his set apartness. Então isso aqui foi cumprido em 70 AD, quando Yahusha retornou no esplendor da apartação dele. To lighten the skies, bring judgment on Jerusalem.
para iluminar os céus, trazer julgamento sobre Jerusalém and reestablish and rekindle e restabelecer e reacender the priesthood of Melchizedek. And o sacerdócio de Malquitzedec. how was it restored? By Devarti, E como que ele foi restaurado? Pela Dabarti, by my word, pela minha palavra, Melchizedek. Malquitzedec. Now I admit that Melchizedek is not in the Hebrew. I added that there for clarification. Agora, eu admito que Malquitzedec não está no hebraico, eu adicionei isso aqui para clarificação. Okay, Devarti is not in the Hebrew. I added it there for clarification. Debarti Okay. não está no hebraico, eu adicionei para clarificação. But this is Devarti. Mas isso aqui, ó, minha palavra, Debarti. This is 70 AD when he removed the illegal priesthood who were not sons of Kohath. Isso aqui foi 70D, quando ele removeu o sacerdócio ilegal que não eram filhos de Kohat. To be a priest, it wasn't just enough to be the son of Aaron. Não era, para ser um sacerdote não era suficiente ser filho de Arão. You had to be the son of Kohath, not Tu tinha que ser filho de Kohat, Gershom and Merari. não filho de Gershon ou Merari. Okay, you had to. It was not just Aaron. Não era só de Aharon. Yahuwah from out of your right hand, that's Yahusha. Yahua da tua mão direita, esse é Yahusha. He returned to the right hand in 30 AD. Ele voltou para ser a mão direita em 30 AD. But in 70 AD, he came back, same century, Mas because em that's 70 AD ele voltou no mesmo século, when those murderers and those enemies were alive, porque é aí que esses assassinos e inimigos dele estavam vivos, to strike through kings in the day of his anger, where the para Romans, golpear os reis no dia da raiva dele. princes and leaders and kings, yes, they were. Eles eram príncipes, líderes, reis? Sim, eles eram. He will judge the nations. Ele julgará as nações. When did he judge it? He Quando que ele julgou? judged them in that same century, Ele julgou elas naquele mesmo século. when his enemies murdered him and when his enemies were alive. The Romans were his enemies and Quando os inimigos dele estavam vivos e o assassinaram. Quem eram os inimigos dele? Os romanos. Eles estavam vivos. the Jewish leaders E os líderes judeus conspired with Rome. conspiraram com Roma. They were their enemies. Mark 10:35. No man takes my life from me. I have the power to lay it down. That's John 10. E eles eram os inimigos, os romanos, junto dos judeus. De acordo com João 10, nenhum homem tira a minha vida. Eu tenho autoridade para dá-la. 17. 10:17. And then he says he will be betrayed by the Jews and he will be turned over to the Gentiles who will E lá ele diz que ele seria traído pelos judeus e entregue aos romanos, scourge him, spit upon him, and aos gentios, e eles cuspiriam nele, bateriam nele kill him. e o matariam. So the Romans killed Christ. Mark 10:35. It Então os romanos mataram Cristo, Marcos 10:35. wasn't the Jews. Não foram os judeus. The Romans killed Christ. Os romanos mataram Cristo. Look up Mark 10:35. What did the Jews do? They conspired with the Romans. The Pesquisa Marcos 10:35. O que os judeus fizeram? Eles conspiraram com os romanos. point was the Romans and the Jewish leaders who did that dirty work, that dastardly ponto- work, are not alive today. They O meu ponto é que os líderes judeus e os líderes romanos que fizeram essa obra suja, esse trabalhinho sujo, não estão mais vivos hoje. had to be alive in 70 AD. So all this power and judgment, Mas eles estavam vivos em 70 AD. Então todo esse poder e julgamento aqui, the return of the brightness of his coming, o retorno do brilhantismo da vinda dele, the wounding dead bodies all around Jerusalem. as feridas e todos os cadáveres ao redor de Jerusalém, He will wound all the leaders of Rome and he will wound all the leaders of the countries under the Roman eagle. ele ferirá todos os líderes e os reis de Roma e ferirá todos os outros países abaixo da águia romana. And he will wound all the fake leaders who sit illegally and unlawfully on Moses' seat. E ele ferirá todos os líderes falsos que se sentam de forma ilegal e não autorizada no assento de Moisés. And he would take vengeance on all the leaders and he would drink of their blood E ele vingaria todos os líderes e beberia do sangue deles. and he would restore the way, the truth, and the life. The E restauraria o caminho, a verdade e a vida. Hebrew word derech is the way, A palavra hebraica derech é caminho. because John 14:6, he, the king of Zion, Porque João 14:6, ele, o rei de Sion, Yahushua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, at the right hand of the Father, na mão direita do Pai, who returned in 70 AD, retornaria em 70 AD. is the way, the truth, and the life. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Derech ha'emet ve'hachaim. Haderech ha'amat ve'hachayam. Therefore, he will lift up the head.
Portanto, ele levantará a cabeça. That's the proto-evangelium, Genesis 3:15, Esse é o proto-evangelium, Gênesis 3:15. when he destroys the head of the serpent and Quando ele destrói a cabeça da serpente, lifts up and destroys the Pharisaic control of Jerusalem, e ele destrói o controle farisaico de Jerusalém. and he lifts up his head E ele levanta a cabeça dele as a high priest forever, como um sumo sacerdote para sempre, according to my word, de acordo com a minha palavra, Melchizedek. Malquitzedek. So we see Então nós vemos that if you continue to be stiff-necked, hard-hearted, and deny the revelation of Scripture, que se vocês continuarem negando, tendo o coração duro e a mente nublada contra a verdadeira revelação da Escritura, all verses and all scriptures and all editions were fulfilled in the first century, que dizem que todas as Escrituras, em todos os livros, em todas as Bíblias foram cumpridas no primeiro século, then you've done to Psalm 110 what you've done to Daniel 9:24 through 27, então vocês fizeram ao Salmo 110 aquilo que fizeram a Daniel 9, do 24 ao 27, which create a 2,000-year gap que cria uma fenda temporal de 2000 anos between his alleged death in the middle of the 69th week. entre a suposta morte dele no meio da semana 69. You freeze-framed it for 2,000 years, Vocês a congelam ela por 2000 anos, and he's going to return in the 70th week e aí ele volta na semana 70, when a peace treaty is signed with Israel, the quando um tratado de paz é assinado com Israel. renewal of the peace treaty A renovação do tratado de paz with the Antichrist, which com o anticristo. is ridiculous because you have no authority to put 2,000 years between the 69th and the 70th week of Daniel. O que é ridículo porque vocês não têm autoridade de colocar 2000 anos entre a semana 69 e 70 de Daniel. Not to mention, it says in Daniel 9:24 through 27 that he died after the 69th week. Sem mencionar que em Daniel, do 29 ao 27, do 24 ao 27, lá diz que ele morreu depois da semana 69. Not in the 69th week. Não dentro da semana 69. So if you do not repent and ask Yahuwah to open your eyes that the scales may fall from your eyes, Então, se vocês não se arrependerem e pedirem para que Yahweh tire as escamas dos seus olhos, Acts chapter 9, Atos capítulo 9, as it did with Shaul como ele fez com Shaul, after he experienced the road to Damascus, where his depois que ele experienciou a estrada para Damasco, scale fell off at the house of Ananias in the quando a escama caiu dos olhos dele na casa de Ananias, street called Straight, numa rua chamada Reta, then you will, by ipso facto definition, default to another 2,000-year gap então vocês, por definição, cairão em outra fenda temporal de 2000 anos. between Psalm 110 verse 1 Entre o Salmo 110, versículo 1, and Psalm 110 verses 2 through 7. e o Salmo 110, dos versículos 2 ao 7. So you are in a 2,000-year holding pattern Então vocês estão num padrão de 2000 anos de espera. because all those people who conspired and that were involved in that conspiracy in the first century Porque todo o povo que conspirou e estavam envolvidos na conspiração do primeiro século are gone, se foram, and they are never to return. e eles nunca vão retornar. They have ceased to exist. Eles cessaram de existir. Spiritual death is the absence of light. A morte espiritual é a ausência da luz, It is the absence of life. é a ausência da vida, It is the absence of Zoe. é a ausência da Zoe, It is the absence of Yahuwah's life. é a ausência da vida de Yahweh. They are not burning in hell forever. Eles não estão queimando no inferno para sempre. They have ceased to be living entities. Eles cessaram de ser entidades vivas. So you've got another 2,000-year gap. So your problem is not just Daniel chapter 9, Então vocês têm outra ausência de 2000 anos. O problema de vocês não é só Daniel capítulo 9. my friends. This was my problem Esse foi o meu problema. for over 40 years. Por mais de 40 anos. But thanks to finished work categorical doctrine, which includes covenant fulfillments, this is no longer my problem. Now, Mas graças à doutrina da obra finalizada, categorizada, completa, isso não é mais meu problema. it's your problem. Agora é problema de vocês.
Are you going to sweep it under the rug? Or you're Vocês vão varrer para baixo do tapete? going to repent and say, Ou vocês vão se arrepender e dizer: there's a few men. There's a few men há alguns homens who have been entrusted que foram confiados with this wonderful revelation. com essa maravilhosa revelação. Not new, Não nova, but restored. mas restaurada.